Olá, bom dia, ouvinte. Nós estamos aqui hoje no nosso Podlítica, um podcast rio-branquense, e vamos entrevistar hoje o Dr. Jomar. O Dr. Jomar é médico, trabalha no posto de saúde do Barreiro, se formou em medicina em 2021, logo em seguida começou a trabalhar aqui em Visconde Rio Branco. Ele que fez uma pós-graduação em geriatria e agora psiquiatria do idoso, e vai estar aqui hoje batendo um papo com a gente sobre a saúde de Visconde Rio Branco e a saúde de modo geral. Doutor Jomar, seja bem-vindo ao nosso podcast, obrigado por ter vindo, aceitar o nosso convite. Com certeza, um prazer, Áureo, um prazer a todos estar aqui podendo falar um pouquinho, né, sobre o meu dia a dia. Eu fiquei bem lisonjeado sobre o convite, né, nesses contratempos do dia a dia, mas acabou que a gente conseguiu ajustar um horáriozinho aí, para a gente estar conversando um pouquinho aqui com vocês. Doutor Jomar, o senhor é ubaense? Sim. Veio para Visconde Rio Branco, está gostando da cidade de Visconde Rio Branco, primeiramente? Gostando demais, inclusive já me declaro, me autodeclaro rio-branquense. O senhor também casou aqui em Visconde Rio Branco? Casei. Casou com quem, doutor Jomar? Eu casei com a Andressa. Andressa Lopes. Então, Andressa Lopes, filho do Adilson, nosso amigo aqui também da cidade. Doutor Jomar, o senhor veio trabalhar numa comunidade que a gente considera, entre todas as comunidades do Rio Branco, o maior bairro do Visconde Rio Branco, mas ele tem no seu entorno também uma comunidade carente, que é o Mutirão, tem o Solar, e acabam sendo desembocados ali no Barreiro para ser atendido pelo senhor. Como o senhor vê a questão da saúde pública, especificamente da região do Barreiro ali, dessas localidades vizinhas? Olha, Áureo, seguinte, quando eu entrei em Visconde do Rio Branco, né, o Fabinho me deu a oportunidade de iniciar, foi meu primeiro emprego, né, como eu já disse algumas vezes, e naquela ocasião eu estava cumprindo uma férias de uma médica da unidade do Barreiro 2, lá em cima, lá no Mutirão. Foi ali que eu comecei a minha trajetória aqui em Visconde do Rio Branco, ouvido por várias pessoas como difícil de lidar, complicado, mas a realidade não tem nada disso. Às vezes o problema é mais interno do que com a própria população. Tá? Eu, graças a Deus, nunca tive problema em lugar nenhum onde passei. Inclusive, me identifico muito com o Mutirão, tá? O Barreiro 2. É um PSF que eu tenho um carinho muito grande, né? Continuo, às vezes, prestando algum atendimento lá para suprir alguma demanda, né? De atendimento também do Caiçaras, que eu fiz ao longo do tempo. No Solar, também sempre muito bem recebido. E depois disso eu fiquei, como eu não havia um PSF fixo, eu fiquei em torno das unidades quando aquele momento estava descoberto, seja por um atestado, seja por uma férias, alguma coisa do tipo. Passei pela chácara e logo depois encontrei um outro PSF também que assim é fantástico, eu guardo no meu coração, que é a Piedade de Cima. Né? Piedade de Cima eu tenho um carinho muito grande. Trabalhei lá por um longo tempo, relativamente, né? Acho que foi 1 ano e meio atendendo toda semana em Piedade de Cima, cobrindo também São Francisco, Santa Maria, não tanto, mas Santa Maria também eu fazia uma parte. E aí logo depois surgiu a oportunidade de estar fixo no Barreiro, né, no Barreiro 1. E hoje eu considero meu bairro, né? Eu não moro lá, não resido no Barreiro, mas né, a família da minha esposa está toda lá e assim eu tenho um carinho imenso pela população do Barreiro. E acredito que isso seja recíproco, pelo menos é o que é passado até mim, né? De verdade, a gente que conversa com as pessoas, a gente tem até um colega também que trabalha junto com o senhor, que é o Afonsinho, né? E o que ele passa para a gente é isso mesmo, que você, com todo esse carisma, já tem demonstrado até mesmo nesse bate-papo aqui, nessa oportunidade que você está nos dando aqui de conversar sobre a saúde do Visconde Rio Branco, a gente sabe que o senhor é muito querido lá pelas pessoas do Barreiro. Então, Tomar, a gente sabe que Visconde Rio Branco, ele tem hoje um sistema de saúde bastante complexo já. Sim. Nós temos um hospital, nós temos uma policlínica, nós temos diversos postos de saúde e temos
esses atendimentos todos gratuitos pelo SUS ou ora pela prefeitura através do SimSaúde. Sim. Por que você me explicaria por que o SimSaúde e não o SUS diretamente? Qual que é o objetivo disso? A questão é o seguinte, Aura. Primeiro, você citou no nome de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu falo com ele que ele se tornou um amigo mesmo, que eu tenho aqui em Visconde do Rio Branco, que é o Afonso. Meu coordenador direto, mas além de coordenador, fora de lá a gente é um amigo. E sobre o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, e a demanda do SimSaúde, eu relaciono duas coisas muito importantes. Primeiro, a alta demanda de adoecidos. Tá? Nossa população está doente, eu venho falando isso em alguns vídeos que eu tenho postado. A nossa população tem adoecido cada vez mais, principalmente pós-pandemia, e principalmente, não puxando para o meu lado, mas a parte do emocional, né? A parte psiquiátrica, a população no geral está bem adoecida, e a tendência é que isso aumente, infelizmente. Isso é uma realidade descrita em vários artigos, principalmente pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Esse número tende a aumentar assustadoramente. Mas acontece que a gente não consegue suprir as demandas de especialidades. Tá? Trazer um médico especialista para atender na cidade é um custo muito grande. Tá? Manter um médico, porque a partir do momento que o médico tem uma especialidade, ele tem um consultório dele particular, ele tem os planos que ele atende, porque, querendo ou não, é um valor a mais, é uma remuneração muito maior. Então, o retorno financeiro para aquele médico é muito maior. Então, assim, não depende diretamente de ser da prefeitura em si ter esses médicos. Depende deles quererem também, porque é algo muito difícil você conseguir trazer um médico especialista para colocar aqui. A exemplo disso, nós temos hoje a policlínica com o maior número de especialidades. Por incrível que pareça, a gente tem 2 pediatras atendendo na policlínica. Assim, a demanda de pediatria é muito alta. Tá? Então, assim, nós temos hoje 2 pediatras atendendo, coisa que uma cidade, a minha cidade em si, né, a nossa referência aqui, o BAP, não tem um sistema de atendimento com 2 pediatras. O Dr. Vander, né, que é um pediatra, ele fala que tem dificuldade de atender todo mundo por conta da demanda excessiva. Não consegue cumprir. Doutor Omar, você falou agora há pouco que a população está muito adoecida e tende a se adoecer muito mais. Isso é uma coisa que eu percebo isso no dia a dia por conta de que estou participando de um processo político e tenho visto isso. Eu penso assim, que a gente precisava de ter algum mecanismo de evitar a doença, tipo uma medicina preventiva. Essa medicina preventiva aí é interessante que às vezes não é propriamente medicina. A gente vê que atividades de lazer, atividades de interação acabam melhorando essa questão psiquiátrica. A gente, né, não tem assim know-how para falar sobre isso, mas a gente ouve dizer e a gente acredita nisso. O que o senhor acha disso? Então, Áureo, isso é a pura verdade, né? O PSF em si, né, o projeto do PSF, da Unidade Básica de Saúde nos bairros, é justamente isso. A medicina preventiva é a medicina primária. Tá? O certo, na prática, seria prevenir aquele paciente de adoecer e precisar de um especialista. Tá? Então, o início lá na raiz da Unidade Básica de Saúde, ela trata isso. O projeto inicial da Unidade de Saúde é prevenir que o senhor adoeça a ponto de precisar de um especialista, porque precisar de um especialista é muito mais difícil do que um atendimento com um generalista na Unidade Básica de Saúde. Manter um generalista, no meu caso, é muito mais barato para o SUS, para o Estado, para o município, para a esfera federal, do que manter um especialista, né? Então, assim, o problema é, realmente está sendo feito esse trabalho lá naquela unidade?
o profissional que se dedica ali, que se colocou a trabalho, ele está realmente fazendo o trabalho, ele está comprometido a exercer a real função da unidade básica de saúde? É esse que é o maior problema. Tá? Então, partindo dessa pergunta que o senhor faz, se ele está atendendo, eu vejo que isso passa um pouco pela gestão e pela valorização do profissional para o melhoramento dele dentro da função que ele desempenha. O senhor percebe que há uma valorização do servidor da saúde municipal nesse sentido? O profissional é valorizado? Então, ó, é o seguinte, nunca será quando se comparada a uma unidade particular, a um plano, a um sistema diferente relacionado à SUS. Tá? Mas aí você fala da parte financeira. Isso. Mas do ponto de vista da administração, não só a questão financeira, o convívio, o tratamento, incentivo ao aperfeiçoamento, esse tipo de coisa, para os enfermeiros também, que também são profissionais, os outros dentistas. Olha, eu acho que... A questão salarial é quase impossível, né, de competir. Mas o que eu vejo, o que muda realmente é o funcionário, é o profissional querer estar ali. Tá? Eu falo que assim, eu escolhi fazer medicina. Eu não faço medicina por status, eu não sou médico por status. Quem me conhece fora de consultório sabe como é que eu sou, como é que às vezes as pessoas me encontram no mercado. Geralmente de domingo eu vou ao mercado, faço a compra do café da manhã, do almoço, enfim. Eu sou doutor, mas você é assim? Sou assim. Meu jeito é, se possível, uma camisa do São Paulo, um short e um chinelo. Por quê? Eu sou muito simples, eu vim de uma criação muito simples. Então, eu escolhi estar ali no Sistema Único. Eu sei as pessoas que eu vou encontrar ali. Não adianta eu usar ali uma linguagem que aquela pessoa, eu tenho inúmeros pacientes que são analfabetos. Pensa nisso no século XXI. Inacreditável, né, às vezes. Em pleno 2024, a gente tem pessoas que não sabem ler. E aí a gente separa medicações, a gente tem as nossas agentes de saúde que separa a medicação, coloca o sol na caixinha da medicação, que é para tomar durante o dia, coloca uma panelinha, que é para tomar na hora do almoço, coloca uma lua para saber que é de noite, porque a pessoa não sabe ler. Tá? Então, assim, se o profissional que está ali, ele não estiver com total interesse em estar ali, em ajudar aquele paciente que não sabe ler, aquele paciente que chega, às vezes, em condições precárias, às vezes até em questões de higiene pessoal precárias, se ele tiver um repúdio disso, ele não vai conseguir exercer a função. Pode ser a melhor estrutura de todas. Ele não vai conseguir exercer. Eu vejo isso, Lauro, estou te cortando um segundo, eu trabalhei como interno, tá, no curso de medicina, nas unidades de Tocantins, Ubá, Guidoval, nessas três. Tá? Todo lugar é a mesma coisa, todo lugar profissionais que estão ali por estar e tem profissionais que estão ali porque gostam de estar ali, que tem a vocação, que tem a dedicação de estar ali. Tá? Eu, graças a Deus, eu estou ali porque eu quero estar ali, porque eu gosto e amo o que eu faço. E aqui em Visconde do Rio Branco a gente ainda tem uma questão, um incentivo maior que na nossa região a gente não tem, que é o antigo Previne Brasil, trocou esse ano. Ele vai continuar sendo pago, só que de uma outra forma. Isso é um incentivo que a gestão colocou para que a gente possa receber. Isso é um incentivo a mais além do nosso salário. Se for comparar a nossa demanda com o nosso salário, é maior do que a de Ubá. Tá? Então, assim, eu não vejo uma questão propriamente dita de Visconde do Rio Branco. Eu acho que é uma questão que está implantada na cabeça de algumas pessoas daquele negócio. Não, prefeitura, tudo é muito fácil, a gente toca de qualquer jeito. Isso aqui é SUS, a gente pode levar de qualquer jeito. Não é bem assim, né? Mas eu acho que isso tudo vem da forma de criação, de como você foi criado. É o seu caráter, a sua índole, né? Um pouco, né? Eu acho que isso aí eu costumo dizer que isso é até um pouco espiritual. Eu gosto muito da ideia da vocação. Cada pessoa tem o seu dom,
seu talento. E a medicina, por essência, é a profissão que mais depende da vocação do que muitas outras, porque a medicina ela vai lidar com o ser humano na sua situação mais difícil. Às vezes a gente vê que aquela pessoa está ali por uma extrema necessidade, procurando um médico, procurando uma solução para resolver uma coisa imediata. E se ele não tiver ali um atendimento pronto, eficaz, obviamente que pode perder uma vida, pode deixar uma sequela para uma vida toda também, quando é uma pessoa jovem. E isso eu parabenizo o senhor por essa maneira assim, humanística de atender as pessoas e acho que nós precisamos de mais pessoas assim, aqui no Visconde do Branco. O Visconde do Branco tem um histórico de grandes médicos, né? Nós tivemos aqui no Rio Branco Dr. João, Dr. Michel, Dr. Edgar, pessoas que fizeram parte da história de Visconde do Branco como profissionais da saúde, pessoas respeitadas pela sociedade e reconhecidas como grandes médicos e que fizeram muito no Visconde do Branco. Eu acredito que o senhor também vai escrever o nome do senhor na história de Visconde do Branco com esse empenho, com essa dedicação. E a gente conta com isso, que o incentivo, pelas suas próprias palavras, traga as pessoas a refletirem sobre isso. Mas a gente seguindo nesse assunto, o Visconde do Rio Branco hoje está passando por uma transformação na sua área de saúde por conta disso, pelo atendimento mais pessoal, né, que a gente vê. Eu vi isso também no mutirão acontecendo através da odontologia. Eu tenho um conhecido, um colega que trabalha lá no mutirão, e eu vejo que ele reclama também de algumas coisas da dificuldade das pessoas. Ele fala que às vezes a pessoa chega lá com uma dor de dente, ele faz aquele atendimento imediato, bota um curativo, marca para a pessoa voltar lá, e a pessoa não volta, por falta de como é que fala assim, uma cultura de se cuidar. Exato. Ele só vai lá na hora na hora que está sentindo a dor e depois passou a dor, ele não volta. Às vezes ele tem que mandar a pessoa na casa da pessoa para convidar a pessoa a voltar para dar sequência no tratamento. E com isso, um tratamento do jeito que você diz para a gente que tem feito, eu acho que faz toda a diferença na vida das pessoas. E nós precisamos saber, Evelyn, como é que nós estamos de tempo aí? Então, doutor Jomar, nós temos mais 5 minutinhos. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações sobre o que você espera para o futuro de Visconde do Rio Branco, no que tange a saúde de Visconde do Rio Branco, e o que o senhor pretende colaborar, trazer de inovação para a gente aqui no Visconde do Rio Branco. Olha, Áureo, eu quero só comentar uma parte que o senhor falou sobre espiritualidade. Eu sou católico, tenho a minha fé, e eu acompanho um professor meu, tá? E ele tem um vídeo que ele fala que a medicina é como se fosse um ato religioso, né? A pessoa que te procura, ela está ali em busca de cura. A pessoa que procura a religião, ela está ali em busca de cura, seja ela espiritual, seja ela de outras particularidades, tá? Então, assim, enxergar a medicina dessa forma é o que traz, consequentemente, os resultados que eu tenho tido, tá? Isso eu acho que é um fator muito importante, mas eu acho que isso é muito individualizado, tá? Sobre as questões do que eu espero para a Visconde do Rio Branco, eu espero que a gente continue crescendo, tá? Cada vez mais com relação à saúde, devido a essa projeção que temos desse adoecimento a curto, médio prazo, tá? A gente precisa rever algumas questões. Eu estou sempre buscando estudar, buscando conversar com professores, com amigos, igual agora eu tenho feito, estou fazendo a psiquiatria, né? Eu tenho contato com médicos de outros estados, né? Que a gente consegue estar trazendo informações, trazendo o que deu certo lá, que a gente poderia estar aplicando aqui na nossa cidade. É lógico que é uma situação sempre complicada, né? Porque não depende diretamente de um fator. Exemplo, não tem como chegar para mim e falar assim, olha, você vai atender assim, assim. Não, não existe isso, porque a consulta médica, o médico, ele tem o poder, ele tem a questão de ser uma decisão própria. Na hora ali. Exatamente. Então, o que para o senhor
Vamos dar um exemplo. Ah, eu enxergo a medicina desse jeito, tá? Um exemplo. Eu tenho aquele diagnóstico ali, o senhor dá aquele diagnóstico. Eu dou o meu diagnóstico. Não existe algo que fale você está errado ou eu estou errado. A não ser que o diagnóstico esteja muito fora da realidade. Mas por isso que a gente, na maioria das vezes, a gente coloca hipóteses diagnósticas. Porque são hipóteses, a gente não consegue. A medicina não é uma matemática, né? Não é exata. Então, é muito difícil você chegar para um profissional e impor o que ele vai fazer. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma cultura que precisa ser mudada. Tá? Eu vejo uma grande dificuldade em mudar essas questões, porque tem muitas pessoas já a longo prazo de casa, né, e que dificilmente vai mudar essa mentalidade, né? Mas a busca é de estar trazendo ideias, de buscar coisas que deram certo em outros municípios e aplicar em Visconde do Rio Branco. Isso é o que eu quero e eu espero. Não, doutor Omar, eu agradeço muito a sua presença aqui. Nós estamos caminhando muito para o final. A gente sabe que o Visconde do Rio Branco foi muito feliz em tê-lo aqui com a gente. O Visconde do Rio Branco ganhou muito, a comunidade do Barreiro também ganhou. Eu acredito que nos próximos anos, estou continuando lá, você vai ainda produzir muito mais serviços de qualidade para aquela população e espero que o senhor se escreva seu nome na história de Visconde do Rio Branco, conforme outros grandes médicos escreveram. Então já começou a escrever a sua história e eu espero que o senhor a conduza com muito brilhantismo e com muita luz. Eu veio aqui hoje, nos deixou feliz pela sua presença. Nós estamos encerrando aqui o nosso podcast. Convidamos a você a se inscrever no canal, acompanhar nossos podcasts e fiquem com Deus. Obrigado a vocês. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Laura, pela oportunidade, pelas palavras. Obrigado a todos.